Olá, mais uma vez nos encontramos no Comunicação Sem Medo. Que bom podermos estar juntos mais uma vez. Eu sou o Sérgio Cesareto e tenho mais algumas dicas para passar para você a respeito de técnicas de comunicação. E hoje eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você tem medo de falar em público? Se você respondeu sim, fique tranquilo porque você não está sozinho. Pesquisas garantem que o maior medo das pessoas é o medo de falar em público. Muitas delas afirmam que o medo de falar em público é maior do que o próprio medo da morte. As pessoas têm mais medo de ser chamadas a falar em público do que medo de morrer. Então você não está sozinho. Mas por que a gente tem esse medo de falar em público? Isso é comum a praticamente todas as pessoas. Eu também tenho um pouco de medo de falar em público, só que eu venço esse medo. Por que a gente tem esse medo? Porque a gente sabe que vai estar sendo julgado, a gente sabe que vai estar na berlinda. Então a gente se preocupa com o que as pessoas estarão pensando a nosso respeito. E a propósito disso eu tenho uma história para contar para você. Um rei tinha um filho que era muito tímido, muito acanhado e que tinha medo de sair de casa porque se preocupava muito com o que as pessoas pensavam sobre ele. E o rei tinha que mudar esse comportamento do filho e chamou um sábio para que instruísse o seu filho. Como é que ele poderia governar sendo tímido, sendo acanhado desse jeito? O sábio veio e topou a parada. Não, eu ensino, eu vou prepará-lo. Mas eu tenho que ter autoridade sobre ele, eu tenho que dar ordens e ele tem que cumprir as minhas ordens. O rei topou a parada e o sábio um dia chamou o jovem, pediu para que trouxessem um cavalo, pediu para que o jovem montasse, deu a ele um copo d'água e deu a seguinte ordem: vá até o outro lado da cidade, até um determinado ponto, e volte trazendo esse copo d'água, cheio, sem derramar. Você tem que se esforçar para não derramar a água. O rapaz foi. A atenção dele no copo d'água. Nós sabemos que um cavalo não é um meio de transporte muito estável, então a atenção dele para não derramar a água era muito intensa, ele estava o tempo todo olhando para o copo d'água. Quando ele chegou de volta, o sábio deu a ele os parabéns porque ele conseguiu cumprir a tarefa e depois perguntou: você prestou atenção quantas pessoas estavam olhando para você e comentando a seu respeito, comentando a respeito do que você estaria fazendo com um copo d'água na mão em cima de um cavalo? Não, eu não percebi nada disso, o rapaz respondeu. Como é que eu poderia ver se eu estava olhando o copo d'água? Se eu olhasse para o lado, a água iria derramar. E o sábio disse: é assim que a gente deve agir. Não devemos nos preocupar com o que as pessoas estão falando ou pensando a nosso respeito. Nós temos que nos preocupar com a tarefa que nós temos para realizar, com aquilo que nós temos para fazer. E é isso que eu quero propor para você também, que você mude o seu foco. Se você tem que falar, tem que ir para frente para falar, para defender o seu TCC, para apresentar o seu TCC, para defender a sua tese, ou ainda simplesmente para fazer uma apresentação ou uma palestra, vá tranquilo, prepare-se bem e foque na sua apresentação, foque na sua palestra, foque na preparação que você fez com antecedência. Você está preparado, você vai fazer bem a sua palestra, não importa o que as pessoas estão pensando a seu respeito, a respeito da sua pessoa. Importa se elas estão entendendo aquilo que você está dizendo, se elas estão entendendo, se elas estão concordando com aquilo que você está dizendo. Nisso você vai se preocupar e isso você vai perceber olhando nos olhos das pessoas. Então aí você não vai ter medo do que elas estão pensando a seu respeito, mas sim a respeito daquilo que você está dizendo, porque esse é o foco, isso é o importante. Essa era a nossa dica para hoje. Prepare bem a sua palestra, prepare bem a sua apresentação e mude o foco, focalize na sua palestra. Se você gostou, deixe o seu like aqui no nosso canal do YouTube, aqui no nosso blog. Compartilhe com os seus amigos. Vai ser um prazer aumentar essa roda de amigos do Comunicação Sem Medo. Obrigado pela sua atenção até aqui. Um grande abraço, até a próxima postagem. Fique com Deus.